Então vai. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sabha. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sabha. Delegaya Jahara Charito Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janala Bandhu Lokenata Lokera Jivana Haha Prabhu Korodoya Deho More Pada Chaya E beija Sadhu Sutribhuvana E Adama Loiro Charana Tuya Pade Loiro Charana Sharanila Abhaya Sipada Padme Sharanila Doya Korohe Pati Pava Shri Guru De Doya Korohe Adama Patita Jene Doya Korohe Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. Próxima página. Cantar por Panchatattva. Pode cantar. Será que eu sei? Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koromore. Shri Krishna Chaitanya
brahmachari. Patita pavana ejo davayavatara. Patita pavana hetu tavavataro. Osamo patita prabhu napai deyara. Osamo patita prabhu napai bearo. Aha prabhu nityananda premananda shuge. Haha Prabhu Nityananda Premananda Suti. Kripa bolo kana karo ami bolo juki. Kripa bolo kana koro adi bolo duki. Daya karo sitapati adeta gosai. Doya koro Sitapati Advaita Gosai. Dava kripa bole pa chaitanya nita. Tava Kripa Bole Pai Chaitanya Nita. Gora prema maya dano boniga dadara. Gora Prema Moyatano Pandita Gadadara. Srinivasa Haridasa Dayara Sagara. Srinivasa Haridasa Doyara Sagara. Aha Sorupa Madana Rupa Raghunatha. Mahaswarupa Sanatana Rupa Raghunatha. Bata Yuga Srijiva Prabhu Lokhanatha. Bata Juga Sri Jivaha Prabhu Lokanatha. Daya karo priya jaya Prabhu Srinivasa. Goya Koro Siya Chaja Prabhu Srinivasa. Ramachandra Sangamange Narottama Dasa. Ramachandra Sangamage Narottama Dasa. Daya karo Prabhupada Shigora Patasa. Goya Koro Prabhupada Shigora Prakasha. Savajana Kripa Mange Adamodasa. Navajana Kripa Mage Adamodha. Jai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gora Hari Bol. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Próxima página, vamos cantar para os Vaishnavas. Você canta como? Eu canto. O rei Vaishnava Thakura Doyara Sagara Idase Corona Kori. O rei Vaishnava Thakura Doyara Sagara Idase Corona Kori. Pada Chaya Shadohe Amare Tomara Charana Dori. Pada Chaya Shadohe Amare Tomara Charana Dori. Choya Bega Domi Choya Dosa Shori Choya Guna de Rodase.
Joya Vega Domi, Joya Rosa Chodi, Joya Guna de Rodasi, Joya Satsanga de Rohe Amare, você te sangueiroache. Joya Satsanga de Rohe Amare, você te sangueiroache. Ekaki Amara Nahi Paya Bolo Harinama Sankitane. Ekaki Amara Nahi Paya Bolo Harinama Sankitane. Krishna Tumi Kripa Kori Shadavindo Dia Deho Krishna Namadane. Tumi Kripa Kori Shadavindo Dia Deho Krishna Namadane. Krishna se tomara Krishna dite paro tomara shakati ache. Krishna se tomara Krishna dite paro tomara shakati ache. Amito Kangala Krishna Krishna Bori Daita Pache Pache. Amito Kangala Krishna Krishna Bori Daita Pache Pache. Daita Pache Pache. Daita Pache Pache. Krishna Dana Pravarashe. Daita Pache Pache. Krishna Dana Pravarashe. Daita Pache Pache. Tumi dilero dite paro. Tumi dilero dite paro. Krishna tomar hridoyeta. Tumi dilero dite paro. Krishna tomar hridoyeta. Tumi dilero dite paro. Krishna deva shakti daro. Tumi dilero dite paro. Krishna deva shakti daro. Tumi dilero dite paro. O Rei Vaishnava Thakur, 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 o Rei Vaishnava Thakur. Jaya Vaishnava Thakur, 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 Jaya Vaishnava Thakur. Hoje, como todos sabem, hoje é a véspera de um ano que Srilacharya Maharaj abandonou o corpo, que ele saiu do nosso olhar material, porque ele mesmo falou que ele não iria nos deixar. Ele falou em aulas anteriores, antes de abandonar o corpo, que ele estaria sempre junto com os devotos que estivessem servindo o seu Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, e a missão. Então, ele não nos deixou, ele está aqui conosco e somente ao nosso olhar, porque nós somos infinitesimais. Nós não conseguimos ver nada que é transcendental. Nós não conseguimos, nós vamos num local sagrado e não vemos nada, nós vemos a construção. Mas Krishna está lá com o passatempo dele, Mahaprabhu está lá com o passatempo dele, todo mundo está lá e nós não vemos, porque nós temos o olhar material. Mas Srilacharya Maharaj está aqui conosco, não só aqui no quadro, mas ele está sempre conosco. Ele está vendo quando você quebra princípios, quando você segue princípios, quando você serve, faz o sadhana diário, ele vê tudo. E aqui hoje temos conosco aqui o Purna Prabhu e a Vraja Kumari Didi. Então o Purna vai falar sobre Srilacharya Maharaj. Ele... mas hoje, amanhã você vai falar também, mas conte alguma coisa, algum passatempo que você teve com ele, enfim,
alguma lição que ele realmente mais dava importância. É importante isso, né? Amanhã, na verdade, vamos estar em várias pessoas aqui, cada um vai querer falar um pouquinho. Então, não vai poder todo mundo falar 10, 20, 30 minutos, meia hora, né? Então, hoje o Purna vai aproveitar e falar bastante, porque temos 1 hora ainda de aula. Então, o Purna vai falar agora, a Vraja Kumari também, se quiser falar. O programa pro meu português não é muito bom. Não, mas não importa, você fala português. Não é bom, mas fala. Todo mundo entende. Se eu entendo, todo mundo entende. Onde vai começar? Temos outro pela live. Nós vamos aqui no exterior. Temos a Fabiola Vargas, que é da Colômbia. Temos aqui o Arjuna Krishna Prabhu, que é da Costa Rica. Temos pessoas que são da Argentina. Então, hoje a live está internacional. E, se eu não me engano, não tem nenhum brasileiro aqui pelo Facebook hoje, somente o pessoal do exterior. Então, não há problema algum, o pessoal também entende. O pessoal também vai entender você, não se preocupa. I was very lucky, I would say, to get some opportunities to serve Acharya directly in Navadvip down and even in India, in Calcutta, in Singapore and those places. But the things in it is, you can translate it really well. Ele quer falar inglês e você traduz? Ok, vai tentar falar português, mas desculpa, meu português não é muito bom, eu pude dizer algumas coisas erradas. Ninguém está preocupado com Por isso. favor, desculpa. O que você não conseguir falar, você fala em inglês e aí ela traduz. Mas procura falar em português. Para mim, eu pude dizer, muitas pessoas, como eu disse para você, muitas pessoas dizem a Acharya é muito, how to say, strict. Rigoroso. Rigoroso. Mas quando você sabe, quando você tem a oportunidade de saber meio deles, é o positivo que você pode ver é uma pessoa muito amorosa. Tem muitas, ano passado eu disse para você algumas qualidades que ele tem, por exemplo, todas as pessoas que went to India. Foram para a Índia. Foram para a Índia e pude ver, ele sempre faz serviço para todos no templo. Ele sempre que todas as pessoas, todos os devotos que vêm lá, ficam felizes, ficam confortáveis, ficam todas as coisas prontas para eles. Eles vão comprar comida na supermercado, ele mesmo. Não vai só dizer, eu sou guru, eu não vai fazer nada, você vai fazer, não, eles vão fazer serviço mesmo e vai dar oportunidade para outros devotos que são lá para ajudar eles, para dar eles oportunidade para fazer o serviço. Uma coisa que é impressionante para eles também, que essa qualidade de serviço, ele, você pode ver, quando você vê no templo, tudo tem uma aquilo que o guru vai comer o primeiro pessoa, assim. Mas lá não, ele sempre dá comida para todo. He makes sure that everybody gets their prasadam first, and then the last person he will eat. Ele fazia questão de que todas as pessoas tivessem a sua praçada e ele era o último a comer. Eu lembrei também, Braja
sabe também, a última vezes que eu faço a última parikrama, não, Ekachakra, por exemplo. Tinha uma vez que eu sou embaixo, I was serving the prasada on the bottom to the local devotees, and I had my prasada downstairs. Teve uma vez que no Gora Purnima, No, for Nityananda appearance in para o dia de aparecimento de Nityananda em Ekachakra, ele estava servindo os indianos embaixo, na parte de baixo do templo. And I eat itself with E the local food. E ele comeu lá, junto com os indianos, a comida que eles comem. Afterwards, he called me. He didn't see me come upstairs where the foreigners are to eat, and he called me. Depois Acharya Maharaj o chamou porque ele não tinha visto ele comendo junto com os devotos. Então ele chamou. And asked, Purna, what happened? You didn't eat prasada? Ele falou: Purna, o que aconteceu? Você não teve prasada? Você não comeu? And then, no, I ate downstairs. Yeah. Aí ele falou: não, eu comi lá embaixo. But there's not enough paneer, no paneer, there's nothing there. Aí ele falou que lá não tinha as comidas que os ocidentais comem, tipo paneer, doces, etc. And he called Sudevi. Sudevi was just saying, Sudevi, bring my plate. Ele chamou a Sudevi e falou: traga meu prato. His plate was still there. He didn't start eating yet. Ele nem tinha começado a comer ainda. And he forced Sudevi, tells Sudevi, get the paneer, get the sweets, get everything, put in another plate for me. E ele falou para Sudevi pegar um pouco de paneer, os doces, e separar num prato para ele. And forced me to eat in front of him. No, if you don't eat that now, I will not eat. E forçou ele comer na frente dele. Ele falou: enquanto ele não terminasse de comer, ele não ia começar a comer. Esse tipo de guru, ele que só para ser make sure that everybody, all his guests are served well. Ele gosta de ter certeza de que todos os seus convidados estão bem servidos, né, comendo bem. Dizer isso, eu lembrei outro incidente. Esse ficou quando eles abriram o templo no Narsingapali. Eles chamam todos Vaishnava da Gaudiya Mata na Mayapur, tudo pessoas bem. Começou a servir prasadam como todos brahmacharya e sannyasis de Gaudiya Mata em cima. Não sei onde esse ordem vem, mas algumas deles, algumas devotos que estão, they are in charge to serve the prasadam. Os devotos que estavam responsáveis por distribuir a prasada, They decided to kind of give only one paneer per person and kind of make a little bit tight hands on the good stuff. eles foram orientados, ou eles decidiram distribuir pouco paneer e pouca quantidade das coisas que eram mais assim, como é que se diz? Refinadas. I was, unfortunately for me, or I'm not saying fortunately or unfortunately, maybe it was fortunate and it was me, not others. He saw me as giving only one paneer to the devotees there. You? Yeah, I was serving because I got orders to serve only one. Acharya Maharaj viu Purna
dando só um panir para cada pessoa. He asked me, why, Purna? Why are you giving only one? Ele perguntou, Purna, por que você está dando somente um? Oh, I said that I got orders. Tell me to use only to serve only one. What can I do, Maharaj? Ele falou, eu recebi ordens para distribuir, para dar somente um para cada um. Esse fica raiva. Ele diz, quem who gives that? Ele ficou bravo e falou, quem deu essa ordem? Aí eu disse que it is vai. He slapped that boy in front of everybody. Ele bateu no rapaz que falou isso. Ele bateu no rosto na frente de todo mundo. Ele diz, começa a gritar, ele diz, no, give them how many they want. Aí ele falou, não, você tem que dar quanto eles quiserem. For whom are you saving them? Para quem que vocês estão guardando isso? For you will have later. I will give you more. Don't worry. For them, give them how many they want. Give them all. Não se preocupe, vocês vão ter mais depois, mas agora distribuam para todos. It was always like, for example, every day in the temples was like an adventure with him. Todo dia no templo era uma aventura. Unfortunately, that things has not been easy for him. Infelizmente, as coisas não eram fáceis para ele lá. Right? But what he always do and what he always said in every aspect that he said, he doesn't want to give up the service of Guru. His only motive is to serve his Guru. E mesmo assim, uma coisa que ele sempre dizia é que a única coisa que ele queria fazer era servir o Guru dele. Those who were in the missions before, they all know, I think they know. He didn't want to be Guru. He never chose to be Guru. As pessoas no templo que conheceram ele sabiam que ele nunca queria ser Guru. But due to the situation and the circumstances has forced him, like Guru, he cannot give Guru, he already gave Gurudev his words to take care of the mission, to serve the devotees. Devido à situação e circunstâncias, ele não tinha outra opção. Ele tinha que servir os devotos. And doesn't matter, they wanted to kill him lots of times, they threatened him, they push him out, they kick him out in his temples, in Navadvip, they torturing him a lot, but he never gave up. Em muitas ocasiões, eles maltrataram, eles expulsaram ele do templo, quase mataram, acusaram, mas mesmo assim ele não desistiu do templo. Ele sempre diz, my Guru tell me to serve, one thing that he always said, my Guru tell me to serve the devotees, and this is what I am doing. O Guru dele disse que ele deveria servir os devotos, e era isso que ele estava tentando fazer. And I remember, not only to me, to everybody, to every monk that he has made, the only thing that he said, this. Para os monges que ele deu iniciação, ele sempre dizia: if you were before you were now you are a monk, doesn't mean that you are Maharaja. You are here to serve the devotees. That's what you're supposed to do. Ele dizia para os monges, agora você é monge, mas não pense que você vai virar um Maharaja agora. Você está aqui para servir os devotos. He always said, if before you were serving 50% or 70%, forget about it. You must do 100% now. You must always do more.
se antes você estava servindo 50% ou 70%, agora você tem que servir 100%. Você tem que sempre fazer mais. He always gives emphasis on service. Serve to the devotees, serve to the devotees, serve to the Vaishnavas, and that's the greatest service of all. Ele sempre estava dando conselhos, sirva os devotos, sirva os Vaishnavas. É isso que a gente deve fazer. Like that, we have lots and lots of very wonderful moments that we have with him. Even in his hard time, he find a way to make it more spiritual, to get go like make it more spiritual, more to find a way to make like see the positive on it and keep going. E em muitos momentos no templo foram muito especiais, porque ele tentava sempre fazer de cada momento, mesmo nos momentos mais difíceis, ele tentava fazer desse momento especial. What else I should say? Tá bom? I really don't know. I was not prepared actually. I don't know much what to say. But if anyone want to say something, would be good. Or any questions about Acharya Deva or anything, would be good. I can say. I don't know on what aspect you want. Se alguém, ele falou que não estava preparado para falar, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre Acharya Maharaj, que ele pode tentar. Prabhu, fala um pouquinho. Temos aqui, antes de eu falar, temos aqui a Bimala Devidasi assistindo conosco, a Sevaíta, 37 anos nos Estados Unidos servindo a missão, você conhece ela, né? E ela está assistindo conosco aqui, participando da live, e ela colocou aqui, Jai Shila Acharya Maharaj, que Jai. E todas as glórias para os Vaishnavas, ela escreveu. Então, eu queria saber quando você recebeu a iniciação dele e aonde foi? Se foi lá na Índia? Eu fui I took initiation from Govinda Maharaj in 1992 in Mauritius. E foi como Gurudev, mas eu ia na Índia no 2016. 2016 I went to India. Then when I went there, the situation was very chaotic there. And I decided I was from Australia at that time, and then I kind of decided to leave everything and come directly to serve him, and he made me his monk at that time and being with him. Ele foi em 2016 para a Índia. Primeiro ele falou que tomou iniciação com Govinda Maharaj em 92. Aí depois ele falou que foi em 2016 para a Índia, que a situação estava muito caótica naquele tempo. Aí ele desistiu, ele estava morando na Austrália na época, ele desistiu de tudo e foi para a Índia para ajudar. E naquela época ele virou Brahmachari. That time was I was among the devotees when they that was the hardest time for Acharya Deva actually. Acharya Deva at that time was didn't have energy to was very sick, he didn't have energy to even let a glass of water. And they were this is when they there was Ashram Maharaj was there. There was few devotees was there, Azar Gadadhar from Mexico, and there's few they beat the foreign devotees. I was among the devotees. So there was 7 in total, and they take over the
by force take the service that the parent of Gurudev and Guru Maharaj Viranda took that from Acharya and tried. This is when they start trying to kind of kick Acharya Dev out, to start torturing him more. In other. Naquela época, a Acharya Maharaj estava muito doente, ele não conseguia nem levantar um copo, ele estava bem debilitado. E foi nessa época que, em Navadvip, teve aqueles problemas, né, aquela confusão. Eles tomaram a varanda de Shridhar Maharaj, de Govinda Maharaj. Parece que eles atacaram os devotos, né? Os devotos. Isso. Ashara Maharaj estava lá nessa época. Essa época o que acontece, a Acharya fica doente, Ashram Maharaj sozinho, e eles tentam atacar Acharya Maharaj também, porque Ashram Maharaj diz o nome de, eu lembrei de tempo lá, ele diz o nome de Acharya afinal de algo. Eles tentam, they try to beat him too. Nessa época, Ashara Maharaj falou o nome de Acharya Maharaj no final do Arati e eles não gostaram, eles atacaram ele. Eles tiraram a foto de Acharya Dev no altar também, jogar no lixo, muito desrespeitado. Eles ficam muito, how to say, disrespectful to the whole Parampara. Eles foram muito desrespeitosos. Anyway. Now Acharya Dev is not, it's very sad. At the same time, it's part of life, so I think he's not here physically, but we can feel his presence every day, every morning when doing our mantras. We can feel him. We can actually, I know it's not only me because I heard lots of devotees also say, I feel him more closer. I feel his presence more than when he was here, actually, physically. Agora ele se foi, ele não está mais entre nós, isso faz parte da vida, mas ele já conversou com outros devotos e ele sente que a presença dele está muito mais forte agora do que antes dele falecer. E todas as manhãs, quando ele canta os mantras, ele sente a presença dele. I think I will not be able to talk more about it anymore. No? Você pode falar agora. Você pode falar agora. Temos meia hora. Aumentou aqui, eu coloquei no grupo que o Purna estava falando, e aí já temos muitas pessoas aqui agora. Tem 10 pessoas que curtiram, bastante gente. Você vê como o Purna da Ibope, né? Olha só, muita gente entrou aqui assistindo. Depois eu falo todo mundo que está aqui. Os brasileiros agora entraram também. Há um tempo atrás só tinha o pessoal do exterior. Agora temos os brasileiros aqui conosco também. Mas continua falando aí. Se eu começar a falar, vai cair o número de pessoas aqui. As outra coisa que eu quero ajudar também, Acharya Dev é uma pessoa muito simples também.
So não precisa, like, por exemplo, cada dia, o que eles vai comer? Não vai comer big plates. It's never had big plates for him. Most of the time, as you all know, Prabhu know, I was driving him everywhere. We left the temple early morning with a very simple food. We'll go to one temple around the area. We'll just eat very simple food in the temples also. Coming home, we'll just eat one naan and that's it. Plain naan. Just for him to kind of break that hunger. And morning, like a machine, like that. Every day was like that. He doesn't want any special food, anything. Not hard to maintain, in other words. Ele está dizendo que Acharya Maharaj era um homem muito simples, que ele não precisava de grandes pratos todos os dias, que no dia a dia ele dirigiu por muitos lugares com ele e eles trabalhavam muito o dia todo e à noite às vezes comiam apenas um naan ou alguma coisa bem simples só para matar a fome e no outro dia começar tudo de novo, trabalhando o dia inteiro e comendo de forma bem simples. Se você tem algumas de você achou que tem sorte de vai parikrama com ele. Muitos de vocês tiveram sorte de fazer parikrama com ele. Quando eles viajam no trem, eles vai trazer o prasadam para tudo pessoas que vai viajar com eles. Quando eles viajam no trem, eles trazem prasadam para todas as pessoas que estão viajando no trem. The longest trip I did with him was going to Dwarka. A viagem mais longa que ele fez com ele foi para Dwaraka. Yeah, actually I went to Nepal, but Dwarka was harder. Actually. Yeah. Ele foi também para o Nepal, mas Dwaraka foi mais difícil. Dwarka, o que acontece? O trem é muito lento. E quando eles vai, he will hire a wagon just for his devotees. Quando ele viajava dessa forma, ele comprava, né, um vagão inteiro para os devotos. He will prepare big prasadam, will clean every time. That's what every devotees will get, the prasadam that has cooked in the temple and bring. E eles sempre preparavam muita prasadam, eles preparam a comida no templo e trazem para os devotos. Now, why I was referring to the one in Dwarka was only what happens in some way, a bit more than midway. Some rice was left in the morning, but the rice started to kind of damage, get rotten. Ele está mencionando essa viagem que eles fizeram para Dwaraka porque sobrou arroz dessa vez, né? E ficou para o outro dia. Só que o arroz já começou a estragar. O que ele faz? Ele sabe, I cannot eat that. My system will damage. Right? I will get very sick. But what he did, he takes the rice for him, for us, because there's nothing. He buy some bread someplace and try to manage for us to get something to continue traveling. But for him, he kind of takes that rice, wash it in the water, put some salt on it, and eat. Ele falou que ele mesmo não conseguiria comer aquele arroz porque ele ia passar mal depois. Eles foram comprar mais comida para os devotos, mas Acharya Maharaj pegou aquele arroz mesmo, lavou, pôs um pouco de sal e comeu. Ele mesmo. And rice that is already damaged. O arroz que já estava estragado. So,
he doesn't care much about very good quality of food, what he cares is just to go and serve the devotees, do the service. That's all matters. Do what Guru told him to do. Ele não estava muito interessado em comida super sofisticada. O que ele queria mesmo era fazer serviço, fazer as viagens e servir os devotos. Tem muitas, quanto você lembra, there's lots and lots and lots of stuff we can say, but it will take us forever. Ele falou que tem muitas histórias e que vai levar muito tempo para contar todas. Mas está todo mundo aqui para escutar. And I think one of those qualities that I think everybody knows also, I don't know if you like me also, I don't understand Bengali, but he has a very good humor he knows how to narrate stories. O Purna sempre fala que ele não entende muito Bengali, mas que ele contava muito bem as histórias em Bengali, que os indianos eles gostavam de ouvi-lo. Eles gostavam dele quando sempre acontecesse. O que acontecesse? Eu sou, how to say to travel? Motorista dele. E muitas vezes eu precisava dirigir muito. Ele não podia cansar. E maior vezes esse Bengali devotees não quer que ele parar. O tempo vai, Maharaj. I'm tired. I need to rest. Tomorrow I need to try again. At some stage he understands, and when we go program, he tells them, get 2 rooms, one for me and one for him, so I can go and have my rest, so I can drive him safe afterwards. Ele falou que ele era um motorista, né? E os programas geralmente acabavam tarde. Os indianos sempre queriam ouvir mais. Só que ele falava, eu preciso descansar, porque eu sou motorista, eu preciso dirigir. No outro dia, aí a Acharya Maharaj, nos outros programas, começou a arranjar um quarto para ele poder ir descansar antes do programa acabar, para poder dirigir no outro dia. Mas mesmo sempre eles não podem dormir, porque eles sempre they all very happy. And what happens sometimes, Uruberia, the temple will open in Uruberia now. Wait. Ele falava que não conseguia dormir mesmo assim, porque eles estavam sempre muito felizes lá no programa. They are going to open the temple in Uruberia. Uruberia, what happens one time, there was me, Niriha Maharaj and I, to start the program at Uruberia. And then they come and do, look, how many people come? I'm very tired. If there's not much people, I'm not going today, I will go tomorrow. And if lots of people come, then tell me, I will make an effort, I will come to do the program. But Purna and Niriha Maharaj will start the program at the meantime. Teve uma vez no templo de Uruberia. A Acharya Maharaj falou para o Purna e para Niriha Maharaj começar o programa, e ele falou assim, se tivesse pouca gente, ele não ia aparecer porque ele estava um pouco cansado. The devotees there is doing the same thing there too. They are waiting, send people, look, Maharaj come, then we come. Maharaj no come, nobody come. Mas aí os devotos estavam fazendo a mesma coisa. Eles diziam, se o Maharaj vier, eu vou. Se ele não aparecer,
You don't know, we keep doing the kirtan, very few people, Maharaj, okay, you know what, let me go, doesn't matter, I will make an effort and go. Aí depois ele fez um esforço e foi mesmo assim. And the tent was still empty, few people in the tent. Once he starts speaking, people come just like ants, exactly, don't know where they are coming, everywhere full. Ele falou que estava vazio, aí quando ele começou a falar, eles começaram a aparecer não sei de onde, ficou lotado. This ghost, anytime he knows how to make the story, he knows, they like, he's good. Eles gostam dele, ele sabe contar as histórias. Fala um pouquinho, Braga. Você teve contato com ele, não teve nem? Muito pouco. Muito pouco. Eu não tenho muito o que falar. Eu ouço as histórias que o Purna conta, que os devotos que tiveram mais contato com ele. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele algumas vezes. E o que eu pude ver que ele é muito dedicado, né? Muita energia, assim. É um exemplo, né? Eu não conheço muito, mas eu admiro a energia que ele tem, a dedicação, e eu acho que só nos engrandece, né? Saber que uma pessoa assim serviu a missão, trabalhou tanto por todos nós. É isso. Eu queria dizer uma coisa também quanto ele lembra. Ele fala um pouquinho, mas faz mais. He talk little, but do more. He give examples. He just don't tell people do this, do that. He do it to give example. Like when he do, every people do. He just don't tell people do, and he do all the things. What he said people to do, he do what he said. Ele dava muito exemplo, né? Ele falava para as pessoas fazerem as coisas, mas ele mesmo também fazia, né? Ele não simplesmente mandava e ia descansar. Ele dava o exemplo mesmo. Prabhu has been there. Prabhu saw it all. Fala aí alguma coisa. Deixa eu pegar o... Eu vou falar um pouquinho do contato que eu tive com ele aqui no Brasil, né? Que ele veio em 2010 para o Brasil, e a Vraja acho que não era ainda da missão, o Purna também não veio para o Brasil na época, né? E aí junto com ele veio o Sadhupriya Prabhu, tocador de Mridanga, Achara Maharaj e Janardana Maharaj, vieram do exterior também, alguns devotos, Sadhu Maharaj, que na época era Rohini Nandana Prabhu, veio também com alguns parentes dele, enfim, tinha algumas pessoas, se eu não me engano a Lakshmi Kanti também estava aqui na época, vieram alguns devotos da Venezuela, a Venezuela na época era assim, acompanhava ele para todo lugar do mundo, né? E o Brasil foi o primeiro lugar que ele veio depois que ele assumiu a posição de Acharya, presidente Sevaíta, sucessor. O primeiro país que ele veio foi o Brasil. Ele veio para cá e ele chegou, estava muito frio. Foi em junho e ele não veio preparado para isso, né? Mas aí a gente colocou a roupa nele, touquinha, luva, e roupa mesmo de frio, estava muito frio. Ele chegou por volta de 10h30 da noite, eu acho, lá no aeroporto de Cumbica, né? E aquele dia os devotos do Brasil, pelo menos
tinha mais de 20 devotos, acho que uns 30 devotos lá, esperando ele, mas estava um trânsito aquele dia na Trabalhadores, tudo parado, engarrafado, e todo mundo preocupado, aflito, porque não ia ver ele chegar, ele sair assim, né? E o Tapassi Maharaj, eu fui antes, né? Eu já estava no meio do caminho aqui, né? A Moca é no meio do caminho, mas o Tapassi Maharaj, enfim, o pessoal veio tudo da Zona Sul, é mais longe, né? E aí, e deu tempo, o arranjo foi feito, o avião demorou para chegar. Demorou, quando ele saiu assim, ele apareceu, estava todo mundo lá, o Tapassi Maharaj também, todo mundo estava lá esperando ele. E aí ele entrou no carro, né, colocamos uma roupa de frio nele, ele entrou no carro e ele foi para Calcaia do Alto, na casa do Tapassi Maharaj, que do aeroporto dá por volta de 70 quilômetros, mais ou menos. Quer dizer, ele fez a viagem da Índia para o Brasil direto, eu não sei qual a escala que ele fez, em classe econômica, porque ele não quis a classe executiva, ele falou, não, vocês peguem esse dinheiro que ia pagar mais e dá para mim que eu vou colocar na missão. Então, como o Purna falou, a Vraja Kumari falou, é o Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Né? Acharya, a tradução de Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, ele sempre deu um bom exemplo para todos nós, né? E aí ele chegou na casa do Tapassi Maharaj em Calcaia, muito, muito frio, com fome, ele estava com fome. Enquanto os devotos prepararam a comida, ainda ofereceram tudo, ele começou a dar aula, ele deu aula de mais de 1 hora, depois de chegar da Índia, cansado, né? E você fala, pô, a pessoa quer deitar, né? Quer descansar. Ele tinha o quarto dele lá separado, não era dentro da casa, era um quarto separado, uma suíte, né? Que na casa do Tapassi Maharaj, quem conhece sabe onde é, na parte de cima. E ele podia ir lá descansar, ele sentou, todo mundo em volta dele, ligaram a lareira, porque estava muito frio, né? E aí ligaram a lareira, e ele ficou mais 1 hora dando aula, falando Harikatha, e as pessoas perguntando para ele. Depois aí todo mundo honrou a braçada, e aí foi todo mundo dormir. No outro dia cedinho, nós fomos para a casa do Tapassi Maharaj, ele deu iniciação no dia seguinte, 2 iniciações, duas garotas receberam iniciação, a Jyotirmoy, que abandonou a missão, enfim, né? Mas ela recebeu a iniciação, foi a primeira que recebeu a iniciação no Brasil, e a Radhika Devidasi, acho que até a Vraja Kumari conheceu ela recebeu, foi a segunda a receber a iniciação dele, né, aqui no Brasil. E aí ele deu aula no Prema, né, no restaurante Prema, tiraram as mesas, porque o espaço lá era maior, ele deu aula lá no Prema, e foi no sábado isso, ele chegou na sexta-feira à noite, aí ele fez o Harikatha lá, ele ficou mais acho que 1 dia, e aí ele foi para a Venezuela. Ele foi para a Venezuela e ficou acho que 1 semana, não lembro, mais ou menos 10 dias, 1 semana na Venezuela, com a Acharya Maharaj, com Janardana Maharaj, e depois ele voltou da Venezuela, ficou mais 15 dias no Brasil. Foi a época que a oposição estava pegando pesado com ele, tentando fazer várias coisas erradas com ele, e tentando matá-lo, e ele ficou no Brasil durante esse período, uns 15 dias, para a nossa fortuna, né? Nós ficamos lá em Campo de Jordão com ele, e ele todo dia dando aula, todo dia falando Harikatha, de dia toda a noite, e às vezes durante o dia, e enfim, foi extremamente auspicioso ter ele aqui com a gente, né? E esse foi o contato que eu tive com ele aqui quando ele veio para o Brasil, né? E depois eu tive em 2014 na Índia, não tive muito contato com ele pessoalmente, porque também a oposição estava muito forte. Em 2014, acho que foi a época mais forte da oposição, e fizeram um monte de coisa errada com ele, enfim, né? E ele pregou para os muçulmanos, enfim, né? Ele mesmo fala isso, então não tem problema nenhum em eu falar isso, porque ele deu uma aula falando isso abertamente, né? Eles fizeram várias falcatruas e acabaram levando ele para uma cela, e ele acabou pregando para os muçulmanos, deixaram ele ficar de roupa devocional dentro da prisão, e os devotos levavam praçada para ele,
e os guardas deixaram, os muçulmanos deixaram, porque muçulmano é muito arredio com hindu, principalmente um guru, né? Eles são meio assim, no aeroporto você é discriminado se você está de curta, dote e raspa a cabeça e usa sica e ainda usa tílaca, os muçulmanos te olham meio assim, meio estranho, né? E ele pregou para vários muçulmanos, ele converteu vários muçulmanos no hinduísmo. E aí ele falou na época, né, eu não tive a oportunidade de visitá-lo, porque eu fui no dia que eu fui embora, que eu saí da Índia, a Sudev e vários devotos falaram, vamos lá visitá-lo. O Mahamantra Prabhu, que era um devoto da Venezuela, é um devoto da Venezuela, também estava lá, e ele falou, onde eu estiver eu estarei servindo. Ele falou, não importa se é aqui, se é na cadeia, se é no Himalaia, se é em Navaduípe, na sede principal, eu estou servindo, ele falou, não importa onde. Esse é um devoto puro. O devoto puro não interessa onde ele está, ele não quer conforto. O devoto puro não estava preocupado se ele tem ar-condicionado ou não. É como o Purna falou, ele já deu uma aula também falando sobre isso daí, que ele comeu o arroz que já estava deteriorado, ele mandou lavar e colocou um pouco de sal e comeu. Quer dizer, na verdade ele não via o arroz como comida, ele olhava o arroz como praçada, porque o arroz é praçada, não é comida, aquele arroz. Como que ele vai jogar misericórdia fora? Né? Nós jogamos, né? A gente, se está meio estragado, você já joga fora. E às vezes até alguns ainda falam, é praçada de ontem, não tem de hoje. Né? Mas como assim? Misericórdia não fica velha. Misericórdia não tem prazo de validade. Né? Misericórdia não tem isso. Tem pessoas que vão para Puri, né? Para Jagannatha Puri, pegam a praçada do Senhor Jagannatha, porque ele mesmo falou numa aula, Srivacharya Maharaj, ele falou, o Senhor Jagannatha, ele dá misericórdia através da praçada. O Senhor Nityananda, o Senhor Mahaprabhu, né? O Senhor Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele dá misericórdia através do santo nome. Mas o Senhor Jagannatha veio dar através da alimentação, da praçada. E tem gente que vai para a Índia, para Puri, e depois de 10, 20 anos ainda tem um grãozinho de arroz de Puri. E ele come de vez em quando. Porque é misericórdia, direto de Deus. Não tem isso de envelhecer. Então, Srivacharya Maharaj realmente é um exemplo para todos nós, não só ele, né, mas a sucessão discipular, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur, enfim, todo o Guru Varga, até chegar em Mahaprabhu, e de Mahaprabhu até chegar em Krishna, né, porque tem uma cadeia grande, né, de 5.500 anos para cá, tem muitos e muitos e muitos acharyas, uns mais proeminentes, outros menos, mas tem muitos, né, então... O que podemos falar de Srivacharya Maharaj? Né? O que podemos falar dele? Né? E aí é o que o Purana falou, somente quem teve com ele algum tempo, que conviveu um pouquinho com ele, sabe o quanto ele gostava dos devotos, o quanto ele tinha carinho pelos devotos. Eu não lembro na época se era o Purna em 2018, que estava guiando o carro, que foi inaugurado em Shinrapalli, o templo. Não sei se era o Purna que era o motorista. É. Era, né? Então, o Purna, ele guiava aquela van marrom, né? Acho que era marrom a van. O gerente motorista também, 2 vagas. E aí o Purna estava lá na frente, ele ia na frente do carro, né? Ele ficava do lado do motorista lá. E a direção da Índia, como na Inglaterra, né, do lado esquerdo, né? Desculpa, do lado direito, né? O motorista do lado direito. O motorista do lado direito, o Srivacharya Maharaj ia do lado esquerdo e ele ia com o braço assim, né? Ele não usava cinto, né? Oi? A Acharya Maharaj não usava cinto de segurança. Não usava cinto. Por que segurava ele. E aí ele ficava com o braço assim, ó, com a mão mexendo assim, ele gostava de mexer a mão, né? E aí, no dia começou o Parikara, né, de Navaduípe, acho que eram 5 dias antes que começava, né? E aí no primeiro dia, um calor muito grande e tudo, né? E no segundo dia eu fiquei bem ruim, né? Eu fiquei ruim, eu tive um desarranjo intestinal a noite inteira, né? A noite inteira, não dava tempo de sair.
do banheiro, né? E passei a noite no banheiro, porque ia sair do banheiro já dava de novo diarreia. Então eu fiquei a noite inteira lá, né, no banheiro, não dava tempo de se trocar e ir para a cama. E aí ele ficou sabendo que eu estava mal. Quer dizer, tinha quase 1.000 devotos. 1.000, acho que não, mas mais de 500 tinha na época lá, né? Eram seis devotos por quarto, mais ou menos, né? Aqueles quartos. Mas tinha muitas indígenas. Muito hindu, mas ocidentais estava tudo lotado, aquele prédio, né? Ele não tinha ampliado ainda, né? Ele inaugurou com a gente aquele dia, né? A gente foi lá tirar plástico do colchão, plástico do travesseiro, e ainda tinha gente furando as paredes, e o pessoal limpando. Foi isso que aconteceu. E deu tempo, tudo foi arranjado. E aí ele ficou sabendo que eu não ia. Eu falei, eu não vou, como é que eu vou? Num Paríquero o dia inteiro, naquele calor, e passando mal a noite inteira, e o medo de ter uma diarreia na rua, né? E, enfim, né? E aí ele ficou sabendo, ele foi lá no quarto com a Sudevi, no quarto, e aí a Sudevi falou, o que você tem? Eu falei, eu tô mal, eu tô com diarreia e tal. Aí ele chamou de uma devota lá, uma devota da América do Sul aqui, eu não sei de onde que era, ou da América Central, era da América, né? E aí ela veio com um potinho assim, de remédio, e ele pegou assim, ele pegou o potinho, né? Virou na mão assim o potinho, né? E pegou 4 comprimidos e falou, toma. Ele falou, toma. Aí eu olhei aquilo lá, né? Eu olhei os comprimidos, eu não sabia o que era, né? E eu tomo bastante remédio também, por causa do transplante e tudo, né? E aí eu falei assim, nossa, e se isso daí der algum efeito no que eu tomo, porque eu não posso tomar qualquer remédio, porque tem interação medicamentosa, né? E aí eu peguei, aí eu pensei, eu falei, é o guru que tá dando. E aí eu peguei e tomei o remédio, né? E aí eu deitei, né? Eu sentei para tomar, eu deitei. Aí ele falou assim, vamos comigo. Você vai comigo no carro, ele falou. Né? Não sei se o Purna lembra que eu fiquei até o final do Paríquera, todo dia eu era um dos que ia no carro. Só tinha o pessoal de laranja no carro, né? Tava lá Ashara Maharaj, Janarda Maharaj não tinha ido, mas estava Ashara Maharaj, estava o Purna guiando, estava o Trivikama Maharaj, estava Parvati Maharaj, que abandonou o corpo já, enfim, a Sudevi, tinha, eu não lembro mais, mas só tinha Tyagi Maharaj, né? Todos eles lá e eu lá, só eu de branco lá no meio do grupo, né? Tinha o Brahmachari também, esqueci o nome dele, um gordinho, que era de Maurícios, né? Não, de Índia do Sul, Sati. Ah, era do Índia do Sul, era um rapazinho novinho, tinha menos de 18 anos, né? Gordinho. 18 anos. E aí o carro cheio, eu pensando lá, nossa, se me der aqui à vontade, né? Se me der um desarranjo aqui, imagina só, como só sannyassis, guru lá no carro, né? Mas deu tudo certo, entendeu? Fiz o Parikrama, né? Participei do Parikrama, voltei, né? Voltamos à tarde e tal, voltei, deu tudo certo. E no dia seguinte, ele foi de novo no quarto, com 1000 afazeres, imagina, se lá Acharya Maharaj tinha 1000 afazeres, mas ele foi lá no quarto, ele estava preocupado comigo, né? Ele estava preocupado comigo, e assim é Acharya Maharaj. Quem estava doente, ele fica, enquanto não entrava todo mundo no ônibus, porque tinha um grupo que ia de ônibus quando o Paríquera não era muito longe, né, em um lugar bem longe, e ele enquanto não entrava todo mundo no ônibus, ele não controlava, que não ficava ninguém de fora, ele não ia, né, então ele via todo mundo, ele tinha isso daí de querer, como o Purna falou, ele era o último a comer. Ele queria ver todo mundo comendo, e como ele falou também, não vai guardar o panir para vocês. Ele contou isso numa aula também, que estavam guardando o panir, os devotos, e ele falou, por que está guardando? E o devoto falou, não, é que a gente vai ficar sem. Ele falou, não, distribui para todo mundo, ele falou, né? Então, o pouco contato que eu tive foi esse, em 2018. Em 2014, como eu falei, eu tive pouco contato com ele, porque aconteceu aquilo lá, né, de tirarem ele do festival de Nityananda Prabhu, né? De Nityananda Prabhu, mas não tenho o que falar dele, entendeu? Né? Em uma vida não dá para glorificar ele, e muito menos alguém caído, né?
Se fosse alguém elevado, podia glorificar ele, mas é muito difícil glorificar uma alma tão elevada como ele. Alguém tão elevado, alguém tão simples, humilde, tolerante, dando honra a todos sem querer em troca. Quantas coisas falaram dele, quantos devotos colocaram em Facebook falando mentira dele, para o público ver, né? Para o público ver, e não é qualquer devoto, entendeu, que fez isso, né? E ele nunca se defendeu, porque ele não tinha que se defender. Aquele que não tem nada de errado, ele não vai ficar se justificando, se defendendo. Quer falar mal de mim? Fala. E ele falou uma vez na aula também, ele falou, vocês falam de mim, é que vocês não sabem metade do que eu faço errado. Ele falou, vocês não sabem metade do que eu faço errado. Quer dizer, super humilde. Super pior que isso. What you're saying is, I'm worse than that. Eu sou pior que isso. Oi? Eu sou pior que isso. Eu sou muito pior que isso que vocês estão falando. Né? Então ele não se defendia. E várias mentiras tentaram falar. Porque todo mundo quer derrubar o líder. Todo mundo quer derrubar o líder. Você vê, aqui no Brasil, todo mundo quer derrubar o presidente. Mas não é só esse aqui. O anterior também queria derrubar. E o anterior daquele também. E aí a pessoa entra de governador, o político, né? Ele entra de governador, ninguém fala nada dele. Quando ele entra de governador, vão descobrir o dia que ele nasceu, se ele fez alguma coisa errada. Né? É assim que funciona. Todo mundo quer derrubar aquele que está lá no poder. Né? E como o Purna falou, ele não queria poder. Ele falou, eu nunca pensei em seguro, eu não queria seguro. Mas o meu guru, Srila Govinda Maharaj, falou, você é o sucessor. Então ele tem que seguir o serviço que o guru falou. E ele falou também em aulas anteriores, né? Ele falou várias vezes que ele prometeu para Srila Govinda Maharaj que ele ia dar até a última gota de sangue dele para defender a missão, os devotos e as deidades. Ele falou, eu vou dar até a minha última gota de sangue. E ele não tinha medo. Ele não tinha medo que lá no meio do parikrama alguém ia lá e enfiava uma faca nele. Que isso é muito fácil fazer. Ele não estava cercado por um monte de segurança. Entendeu? Ele estava lá na fé e na coragem. E ele sabia. E Gurudeva falou para ele. Gurudeva falou, você está sendo protegido por Srila Siddhartha Maharaj. Ele contou isso numa aula. Silachara Maharaj contou. Gurudeva virou para ele e falou, não se preocupe. Você está sendo protegido por Srila Siddhartha Maharaj. E ele teve fé nisso. Nós não teríamos essa fé. Se alguém está te ameaçando de morte, você nem sai de casa. Você não é que você sai de casa. Você vai viajar para um lugar que ninguém vai te ver. E ele não, ele estava lá pregando, na frente de todo mundo, exposto. Né? Quem ia para o Parikra não havia ele. Exposto na frente de todo mundo, cantando lá no rickshaw, né, que levava a caixa de som, e ele lá com o microfone, puxando o kirtan, na frente de todo mundo lá, sem nenhum medo de nada. Né? Então esse é Silachara Maharaj. E Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, testou ele até o último. Gurudeva sempre testava ele. Gurudeva sempre estava testando ele. Ele falou várias vezes que Gurudeva, uma vez, por exemplo, ele contou que Gurudeva chegou para ele, falou para ele e para todos que estavam lá, falou, eu só posso mandar uma pessoa embora, e nunca mais vou, eu só posso mandar uma pessoa embora. Só uma pessoa aguenta o que eu falo para ele. E esse é Acharya Maharaj. Ele falou, o que eu falar para ele, eu mando ele embora, ele abaixa a cabeça, humilde, ele vai embora, com a cabeça baixa, como alguém dá uma bronca no cachorrinho, o cachorro, não querendo comparar Acharya Maharaj com um cachorrinho, mas ele abaixava a cabeça como um cachorrinho, toma bronca, abaixa a cabeça e vai embora. Dava meia hora, uma hora e meia, se o Acharya Maharaj ia aparecer para Gurudeva e prestava reverência, Dandavati Pranam. E aí Gurudeva falava para ele, mas eu não mandei você embora? E aí ele falou, o senhor mandou, mas não falou que eu não poderia voltar. Então, esse é Silachara Maharaj. Né? Quando ele construiu, ele terminou de construir o prédio do centenário, todo mundo que foi lá conhece onde tinha o carro de Gurudeva lá, né? O museu, né?
então tinha várias fotos, enfim, né? E ele terminou de construir aquele prédio, mas o Gurudeva foi fazer um tour mundial, e o Gurudeva falou, termine esse prédio, mais 2 andares. Só que a quantidade de dinheiro que o Gurudeva deu para ele, não dava nem para pagar os pedreiros. E Gurudeva falou, quando eu voltar eu quero pronto. Deu serviço para ele. E aí ele falou, como que eu vou fazer isso? Se o dinheiro não dá nem para pagar os pedreiros, como é que eu vou comprar material de construção? Mas o Guru pediu para ele terminar a obra. E aí o que ele fez? Ele começou a comprar fiado. Não sei se ele entende isso, né? Comprar fiado é comprar sem pagar. Né? Comprava lá e assinava que comprou. Quando o Gurudeva, e aí o Gurudeva no exterior e os devotos da oposição, porque ele tinha muita gente da oposição, não só os indianos, ocidentais, todo mundo era contra ele. Mesmo antes, quando ele servia Gurudeva já de Brahmachari, já eram contra ele, porque ele era o que servia mais Gurudeva. Isso incomoda todo mundo. Aquele que está servindo o Guru incomoda o outro que não quer servir. O outro não quer servir, mas ele não quer também que ninguém sirva. Né? Ele não quer que ninguém sirva. Eu não sirvo, mas ninguém pode servir. Então ele incomodava. E aí falaram para Gurudeva, ó, a Chara Maharaj está fazendo dívida. A Chara Maharaj está fazendo dívida. E ele comprando, e a obra indo embora, e fazendo a obra. Gurudeva demorou alguns meses, parece, para voltar. Quando o Gurudeva voltou, só faltava pintar. Uma parte, já tinha uma parte pintada e uma parte só, o resto estava tudo pronto, banheiro pronto, tudo pronto, tudo pronto. E Gurudeva nem olhou para ele. Gurudeva entrou e nem foi ver o templo, né? Gurudeva entrou, foi para a varanda, e aí Srila Maharaj foi lá depois na varanda de Gurudeva e falou, Gurudeva, levou um monte de nota assim, ó, de dívida, levou um monte assim, ó, de dívida, né? E aí olhou para Gurudeva e falou, Gurudeva, eu terminei, eu quase terminei, mas tem que pagar isso daqui. E aí Gurudeva falou o que para ele? Gurudeva olhou para ele e falou, venda seu rim. Na Índia tem muito comércio de rim, órgãos, né? Não sei se ele entende o que é rim, né? E aí Gurudeva falou, venda seu rim e pague tudo isso. E aí ele saiu. Mas Gurudeva ficou feliz que ele terminou a obra. Gurudeva estava testando ele. Você imagina nós, eu, você não sei porque ele serviu lá, né? Mas eu, o Avraja, qualquer um, você dá tudo sangue para fazer o que o Guru pediu, e aí o Guru fala assim, venda teu rim. A gente ia pegar e nunca mais ia voltar para o Guru. A gente ia pegar e falar, eu vou para minha casa. O nosso ego, né? Nosso ego é extremamente forte. Eu não mereço, eu fiz tanto, eu fiz tanto, eu não mereço, eu vou para minha casa. Ele é mal agradecido, é isso que a gente ia pensar. Mas a Chara Maharaj não se importou. E depois ele voltou lá e Gurudeva chamou ele. Quando a Chara Maharaj voltou, Gurudeva estava com um monte de dinheiro assim, ó. E falou para ele, vai lá e paga todo mundo. E ele foi ver o prédio e estava feliz de ver que a Chara Maharaj fez o serviço dele. Então imagina que a Chara Maharaj, ele passou com o teste do Gurudeva testando ele durante anos e anos e anos e anos. E depois o que ele passou de 2010 até 2021, o ano passado que ele abandonou o corpo. Nós não temos ideia do que Srila Chara Maharaj passou. O Purna teve 3 anos, né, com ele, mais ou menos, assim, servindo o tempo todo. Ele sabe o que a Chara Maharaj passou, mas quem não estava lá não tem ideia. Trabalhar só para 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vai saber. Não vai saber o que ele passava. Vai ter alguma noção, mas não vai saber realmente o dia a dia, como que era, né? E o que ele passou, o que ele aguentou, a extrema humildade e tolerância, dá honra para todos sem querer em troca, né? Então, esse é o Srila Chara Maharaj. Serviu 11 anos como Guru, 11 anos como Guru, e exemplarmente colocou mármore no Govinda Kunda. Quantas obras ele fez? Eu tenho uma aula de Sri Patapasi Maharaj de 2008,
uma aula que eu gravei lá no Prema, eu tenho essas aulas de Sripad Tapasia Maharaj. E ele contando, entusiasmado, que Srila Maharaj fez uma cozinha nova para o Gora Purnima de 2008. E aí Sripad Tapasia Maharaj fala, ele fez a cozinha nova, estava todo mundo lá cozinhando, ele fala, Srila Maharaj é incrível. Tapasia Maharaj fala, em 2008 ele falou essa aula. É inacreditável o que Srila Maharaj consegue fazer. Sripad Tapasia Maharaj, eu tenho gravado isso. Né? É um negócio, na aula de domingo de Ashada Maharaj, Janarda Maharaj, eles falaram que a construção de Ekachakra foi um negócio assim que ninguém acreditava. E ele falou, eu vou construir para o festival, vou terminar para o festival. Todo mundo falou, é impossível, ninguém consegue construir um prédio daquele tamanho, a estrutura que tem lá, quem já foi lá conhece, sabe o tamanho que é aquilo. E ele conseguiu. Nishin Rapali, ele conseguiu construir para o Gora Purnima. Todos os devotos ocidentais estavam lá em Nishin Rapali. Né? E no altar tinha somente Mahaprabhu. Era uma Mahaprabhu que estava no templo lá de Calcutá. Eu lembro como se fosse hoje, Tyagi Maharaj pegando Mahaprabhu, e era grande aquele Mahaprabhu, Tyagi Maharaj carregando Mahaprabhu até o guest house. Né? Quem foi lá, quem conhece lá o Sevak Bhavan, sabe, é a rua inteira para você chegar. E aí ficou lá naquele auditório de baixo, Mahaprabhu lá, até levar para Nishin Rapali, e foi feito o festival com Mahaprabhu somente, não tinha Nityananda Prabhu, não tinha o senhor Nishin Radeva com Pralada Maharaj. Né? Então, Srila Maharaj, ele fazia milagres assim, milagres não, né? Ele tinha todo o Guru Varga por trás dele. Ele tem Nityananda Prabhu, ele tem Mahaprabhu, ele tem todo o Guru Varga. Então, esse é Srila Maharaj, não dá para glorificar ele assim, o que ele era. O que ele era não, o que ele é, né? Porque ele não foi embora, ele está aqui. A gente não consegue vê-lo. Mas o que é Srila Maharaj, né? O devoto mais querido de Gurudeva, né? Gurudeva tem o vídeo, tem o áudio, tem o testamento, ele falando, no Vyasa Puja de Srila Govinda Maharaj de 2009, ele falando, ele é meu sucessor, Srila Maharaj, né? Então, e amanhã nós vamos colocar ele cantando o Guru Parampará, Srila Maharaj cantando o Guru Parampará no dia que ele recebeu a posse de Guru. E é um vídeo que até arrepia a gente de ver ele cantando e aquela multidão, né? Amanhã a gente vai colocar na TV para todo mundo ver, acompanhar e cantar junto. Então, e o Tyagi Maharaj canta o Pranam Mantra dele no finalzinho, né? Da canção Guru Parampará. Então amanhã todo mundo que vier aqui no templo vai ver. E a gente pode até colocar para quem mora longe, que nem a Annapurna Didi, ela é uma brasileira que mora na Noruega. Ela está vendo hoje a aula. Então amanhã também ela vai participar do festival, a gente vai colocar no telão da TV para a gente ver. Então, esse é Acharya Maharaj, eu não sou ninguém para glorificar ele. Amanhã um pouquinho que eu vou falar, claro que eu não vou repetir o que eu falei hoje, né? Porque senão a pessoa vai falar, pô, ele falou isso ontem, ele só tem isso para falar. Não, tem o dia inteiro para falar dele. Se for falar dele aqui, tem o dia inteiro, e sem repetir, né? Então, amanhã eu vou falar a importância dele no Templo de São Paulo. Né? Amanhã eu vou falar sobre a importância dele no Templo de São Paulo. Né? Não vou dar dica hoje. Espere os próximos capítulos. Né? Antigamente tinha uma TV aqui no Brasil, chama Rede Globo, né? E aí eles falavam assim, as novelas, né? Tinha novela, aí acaba naquele momento mais assim que a pessoa quer ver, aí fala assim, cena dos próximos capítulos, amanhã. Né? E aí todo mundo ficava o dia inteiro pensando, o que vai acontecer, né? Então amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a importância dele no Templo de São Paulo, enfim, né? Por que tem o Templo de São Paulo, e ele na verdade é tudo no Templo de São Paulo, e continua sendo, né? Então eu já falei muito, o Purna falou menos do que eu quando começo a falar não paro. Então vamos cantar o Nana Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho aqui se tem alguém que fez algum comentário
E também vamos ver quem participou com a gente. Hoje, como foi o Purna que falou, tem muita gente aqui assistindo, né? Tem muita gente aqui assistindo, porque eu escrevi aqui que era o Purna que estava falando. Então tem muitas pessoas aqui. Mas vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. O do Purna está na página 60 e o da Vraja está na continuidade. Hari Harai Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Yadavaya Nama Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govinda Ram Srimadhusudan Gopala Govinda Ram Srimadhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radhadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jarupa Sanatana Bhakta Raguna Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raguna Shri Jiva Gopal Bhakta Dasa Raguna Shri Jiva Gopala Bhakta Rasa Raguna Eshai Gosai Kori Charana Vanda Jai Gosai Kori Charana Vandana Jaha Hoite Vijana Savista Puran Jai Dhyana Jai Sapura Eshai Gosai Jara Muitaroda Jai Gosai Jana Muni Karana Dasavara Pudarenu Mura Panchagra Dasavara Pavarenu Gora Panchaya Dandira Chavano Sedi Bhakta Saniva Jandira Charana Sevi Bhakta Sameva Janani Janani Nolae Abhida Janane Janane Morae Adina Eshai Gosai Vibhaje Kurava Jai Gosai Jane Braje Korava Radha Krishna Nitya Lila Kori Rasata Radha Krishna Nitya Lila Kori Rasa Anande Puru Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Parimagayama Shri Guru Vaishnava Parimagayama Shri Guru Vaishnava Padma Koriya Shri Guru Vaishnava Padma Koriya Shri Nam Sankirtana Goe Arudamada Harinama Sankirtana Kohe Narodamada Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Jai Gauri Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gora Hari Jai Gauri Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Vamos ver agora os comentários, vamos ver quem participou conosco. Hoje batemos recorde de público, porque é o Purna que está falando. E temos 4 pessoas vendo agora ao vivo. Então veja só como uma pessoa elevada falando dá público.
É como o Purna falou, quando era Srila Acharya Maharaj que ia falar, todo mundo aparecia de todo lado. Hoje apareceu gente aqui que faz muito tempo que não entra na live. Por quê? Porque é o Purna que está falando. Então, um devoto que serviu 3 anos ao lado, era o braço direito de Acharya Maharaj. Né? Eu vi isso em 2018, quando eu fui lá. Tudo era o Purna, Acharya Maharaj pegava ele para tudo e ele que resolvia as coisas, estava sempre do lado da Acharya Maharaj. Isso é muita fortuna espiritual. Não é qualquer alma que tem essa fortuna de estar do lado de um devoto puro. Muitos nem conhecem o devoto puro. Né? Ele ficou mais de 3 anos ao lado de um devoto puro. Recebi a iniciação de Srila Govinda Maharaj quando era criança ainda, né? Em 92. Aí teve 3 anos ao lado de um devoto puro. O pai dele é devoto, a mãe dele é devota. A Acharya Maharaj já falou sobre o pai dele, que o pai dele é o Pujari, não sei se ainda é hoje, mas é lá de Nishinrapali. E ainda? Não, ainda não. Agora não. Ele explica Pujari no Idas Mauritius, disse Gurudev dá responsabilidade de deities no Maurício. Give him responsibilities to be the Pujari, and he never left that afterwards. Mas ele foi Pujari em Nishinrapali? O que acontece quando vai o templo na Nishinrapali, a abertura, eu disse para ele, depois eles vêm, vai ficar Pujari. No início eles fizeram Pujari no Calcata, na Sevabhavan. Depois a Charya não vai ficar Pujari no Nishinrapali. A Acharya Maharaj deu uma aula, eu lembro que eu li essa aula, ele falando do pai do Purna, ele falou, o filho dele é meu motorista, ele falou, né? E o pai dele é o Pujari aqui, a mãe dele veio para cá, mas nem viu o pai. Ele falou, a Acharya Maharaj falou, a mãe dele nem ficou perto do pai para não perturbar o Pujari. Então ele falou, é uma grande devota, ele falou, a Acharya Maharaj glorificando a mãe do Purna, que é uma grande devota, que ela não foi nem lá, nem chegou a ver o pai dele, para não perturbar o serviço de puja, né, do Pujari. Então, ele glorificando a mãe do Purna, o pai do Purna, e claro, o Purna, né, também, né. Então, não é qualquer alma que nasce numa família assim, que serve direto 3 anos um guru, né, assim, genuíno, um guru autêntico, né. Então é muita fortuna espiritual e a gente tem muita fortuna também de estar aqui com ele hoje, amanhã participando do festival, e eu espero que eles fiquem 1 mês aqui no templo de São Paulo. Alguém vai regar as tulas lá onde eles moram e a Vraja Kumari vai dar aula daqui do templo e eu gostaria que eles ficassem 1 mês aqui com a gente. Então vamos ver quem está conosco hoje aqui. Temos a Dirce Aires de Almeida, minha prima. Temos a Kamaline Devidassi, a Andréa Amrita com a de Purusha Prabhu assistindo, a Bima Devidassi também, direto da Califórnia, a Ana Purna Devidassi, lá na Noruega agora é de madrugada, deve ser 3 horas da manhã e ela está lá, isso que é vontade, entendeu? De estar lá servindo e assistindo e participando do Sadhu Sangha. O Ivo Júnior, que esteve aqui no fim de semana, ele é de Mato Grosso do Sul, 1000 quilômetros aqui. A Carla Dias Moreira, mora na Moca, aqui do lado, né? A Fabíola Vargas, eu exatamente não sei de onde ela é. Não, a Fabíola Vargas é da Colômbia. Temos aqui também Rajibuvan Jadav, se eu não me engano ele é da Argentina. A Vishaka Devidassi, eu acho que é da Costa Rica. A Arjuna Krishna Prabhu, eu acho que é da Costa Rica. E a Mohini Govinto, eu não sei de onde é, mas acho que é da Argentina também. Né? Desculpa se eu falei que você mora em algum lugar errado, mas eu não tenho certeza, né? Vamos ver aqui se tem mais alguém participando com a gente, que eu não falei. Tiveram comentários, né? Dandavati Pranam, gratidão, a Bimala falando, né? Gratidão, Srila Acharya Deva.
E aqui todo mundo com coraçãozinho, com mãozinha, enfim, glorificando. Depois eu olho quem está no Instagram. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Amanhã é um grande dia para nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Vamos fazer o programa de manhã às 7 horas da manhã com o Mangalarati. E amanhã de manhã, para não cansar o Purna e dele falar mais ainda sobre Silachara Maharaj, nós vamos ler de manhã a autobiografia de Silachara Maharaj. Ele mesmo falando sobre a vida dele. Né? Então é um texto longo, temos 1 hora para ler isso, a Vraja vai ler, porque ela lê muito melhor do que qualquer um aqui, né? Então ela vai ler amanhã. Então quem quiser escutar a autobiografia de Silachara Maharaj, estejam conosco. E amanhã à noite, 19 horas, o festival. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Vamos ver aqui no Instagram quem está conosco. Temos aqui conosco a Thaís, a Van também assistindo conosco. A Van falou que talvez venha amanhã, ela mora aqui na Moca. E Galindo. Uma boa noite.